Deus virtutum convertere et Domine converte nos. Amen. Respice de cielo et vide et visita vineam istam et protegeam quam plantavi dextera tuam. Amen. Illustra faciem tuam et salvierimus. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. E se a ferida mais profunda que você carrega não for um castigo, do qual se deva escapar, mas o próprio solo sagrado, onde Deus está esperando para encontrá-lo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. Do coração orante da Santa Igreja Católica, nesta liturgia silenciosa da palavra, desejo falar hoje às almas que choram, aos corações que foram dilacerados pelo mistério da dor. Minha voz hoje se dirige especialmente àquelas mulheres que, como a Santíssima Maria, conheceram o peso esmagador do sofrimento sem perder a dignidade do amor. A ti, mãe silenciosa, que sofre em particular, a ti, esposa, que reza nas sombras da incerteza, a ti, filha da Igreja, que se recusou a se render ao desespero. Quero que saibas que a Santa Mãe de Deus está contigo, assim como esteve junto à cruz quando tudo parecia perdido. Pois Deus não se desvia do som de um coração partido. Seu ouvido não se inclina para o barulho do mundo, mas para o tremor silencioso da alma de uma mãe sobrecarregada pela doença incurável de um filho, pela perda súbita de um ente querido, pela ferroada da ingratidão ou pela dor da distância. Ele ouve as orações que não têm palavras, as súplicas que são oferecidas apenas em lágrimas. Nestas paisagens desoladas do coração, onde as respostas humanas falham e a lógica se desvanece em silêncio, é lá que sua presença se torna não uma doutrina distante, mas um abraço palpável e consolador. É neste silêncio sagrado que descobrimos sua paz, uma paz que nem sempre remove a cruz, mas nos dá a força para carregá-la. Aprendemos que seu amor não é medido pela ausência de nosso sofrimento, mas por sua presença inabalável dentro dele, um sussurro divino prometendo que mesmo na noite mais escura, nós nunca jamais estamos sozinhos. Antes de entrarmos nesta sagrada reflexão, convido-vos a juntarem-se à nossa comunidade de fé. Se esta mensagem ressoa com o seu coração, simplesmente digite Amém nos comentários abaixo e não se esqueça de se inscrever. Eu verdadeiramente o encorajo a ficar conosco até o fim, pois a paz mais profunda muitas vezes se revela quando somos mais pacientes. Antes de mergulharmos no coração deste mistério, peço que se juntem a nós neste momento de reflexão. Se alguma vez sentiu que o seu próprio sofrimento foi silencioso e invisível, diga-nos que está conosco simplesmente digitando "Estou a ouvir" nos comentários abaixo. A sua presença aqui importa. Por favor, fique conosco, pois a força que procuramos não se encontra num relance fugaz, mas numa contemplação profunda
e paciente. Devemos ousar fazer uma pergunta que pode parecer desconfortável. Tornamos Maria bonita demais em nosso amor por ela? Polimos as estátuas e limpamos as pinturas tão perfeitamente que nos esquecemos da poeira do Gólgota que se agarrava a seus pés, do cheiro de sangue que enchia o ar e do silêncio ensurdecedor de um Deus que parecia ausente. Para entendê-la verdadeiramente, devemos olhar para além das coroas de ouro e contemplar a mulher. Não uma rainha do céu entronizada em glória distante, mas Maria de Nazaré. Uma mulher simples cujo coração era um vaso do amor humano mais puro e terno que se possa imaginar. As mesmas mãos que envolveram o rei menino, os mesmos olhos que o viram dar os primeiros passos, a mesma voz que o chamou para casa para o jantar, eram as mesmas mãos, os mesmos olhos, a mesma voz agora, presentes ao pé de um instrumento de tortura, testemunhando a execução brutal de sua própria carne e sangue, seu filho. E naquele lugar de horror supremo, o que ela fez, o Santo Evangelho, segundo São João, nos dá a resposta eterna e avassaladora. Não diz que ela desabou em um monte. Não diz que ela gritou com os soldados ou arranhou a terra em protesto. Não diz que ela debateu com Deus ou exigiu uma explicação para esta injustiça grotesca. Diz, simplesmente, Stabat, Juxta, Crucem, Iesu Mater eius. Junto à cruz de Jesus estava sua mãe. Ela ficou de pé. Deixe essa palavra penetrar nos recessos mais profundos de sua alma. Stabat. Este único verbo latino, contemplado por teólogos durante séculos, contém um universo de significado. Não é um verbo passivo. É um ato de profunda vontade espiritual. Ela não estava meramente presente. Ela permaneceu. Ela suportou. Ela permaneceu firme. Enquanto os discípulos fugiam com medo, enquanto o mundo zombava em escárnio, enquanto os próprios céus pareciam ter se fechado, ela, uma mulher, permaneceu de pé. Esta foi sua liturgia. Esta foi sua Eucaristia sem palavras. Naquela postura silenciosa e firme, ela não segurava apenas sua própria dor, mas, como sugeriu a visão de Santa Brígida, sustentava a própria humanidade de Cristo com a luz silenciosa de sua fé. Sua presença silenciosa era uma oração mais poderosa que qualquer sermão, um testemunho de um amor que se recusa a abandonar seu amado, mesmo quando confrontado com o abismo da própria morte. Este foi o cumprimento de toda a sua vocação, o chamado sagrado do coração feminino, consagrado a Deus, sofrer, amar e esperar, tudo no poder desafiador do silêncio. É aqui que devemos confrontar a maior mentira que o mundo nos conta sobre a dor, que ela é um sinal de fracasso. Somos ensinados a fugir do sofrimento, a medicá-lo, a negá-lo, a escondê-lo, como se fosse uma fonte de vergonha. Vemos uma cruz em nossa vida, a doença, a traição, a perda, e a interpretamos como derrota. Mas Maria, ao pé da cruz suprema, redefine o próprio significado do sofrimento por toda a eternidade. Sua agonia não foi um fracasso, foi uma coroação. Como nos lembra o sermão, ela foi coroada não com ouro, mas com lágrimas, e seu trono era a própria cruz. Sua dor não foi um acidente cósmico, foi uma nomeação divina, profetizada há muito tempo pelo velho Simeão,
que declarou que uma espada transpassaria sua própria alma. Aquela espada não a matou. Aquela espada não a derrotou. Aquela espada a consagrou. Fez dela a mãe da dor redentora. Seu sofrimento não foi uma tragédia sem sentido. Foi uma participação necessária e voluntária no maior ato de amor da história. Foi um sacrifício. E devemos ser absolutamente claros sobre a natureza deste sacrifício. Maria não perdeu simplesmente seu filho para a violência do mundo. Nas profundezas de seu coração imaculado, ela ofereceu seu filho. Esta é uma verdade aterrorizante e bela. Assim como Abraão estava disposto a oferecer Isaque e Maria, a nova Eva ofereceu o verdadeiro Cordeiro que tira os pecados do mundo. Sua união com seu filho era tão completa que seu sacrifício se tornou o sacrifício dela. Quando ela estava ao pé daquela cruz, ela não era apenas uma mãe enlutada. Ela estava agindo em seu papel de colaboradora no mistério da redenção. Como o Concílio Vaticano II ensina na Lumen Gentium, ela perseverou fielmente em sua união com seu filho até a cruz, onde esteve de acordo com o plano divino, sofrendo excessivamente com seu filho unigênito, associando-se com seu sacrifício em seu coração de mãe e consentindo amorosamente na imolação desta vítima que nasceu dela. Ela consentiu. Ela disse sim, não apenas na luz da anunciação, mas também aqui na escuridão total da paixão. Esta oferenda foi a conclusão de sua missão. Através deste ato supremo de autodoação, desta entrega, da única coisa que ela amava, mais do que sua própria vida, ela participou do próprio ato de salvação. Ela se tornou, naquele momento, a mãe espiritual de todos os redimidos. É por isso que sua história não é uma lenda distante e intocável. É um modelo vivo e pulsante para cada mãe, cada esposa, cada filha, cada alma dentro da igreja que se encontra ao pé de sua própria cruz pessoal. Queridas mães que veem seus filhos se desviarem da fé ou adoecerem, vocês estão com Maria. Queridas esposas que suportam a frieza do abandono ou a dor da traição com orações que ninguém mais ouve. Vocês estão com Maria. Queridas filhas da igreja que sentem seu coração se partir pelos pecados e divisões no mundo e em sua própria família, mas se recusam a deixar de amar. Vocês estão com Maria. Ela nos ensina que nossas cruzes, aquelas que nos fazem sentir invisíveis, impotentes e esquecidos, não são sinais da desaprovação de Deus. São convites, são altares. Quando você oferece sua dor, quando você une suas lágrimas silenciosas ao sacrifício de Cristo, quando sua dor se transforma em intercessão, em vez de amargura, esse sofrimento deixa de ser estéril. Torna-se, como escreveu o Papa São João Paulo II na Salvifici Doloris Redentor. Sua dor, oferecida em amor, pode se tornar um canal de graça, uma semente de ressurreição para sua família e para o mundo. Assim como Santo Agostinho reconheceu que foi salvo pelas lágrimas persistentes e fiéis de sua mãe Santa Mônica, quantas almas perdidas hoje estão sendo mantidas na existência pelas orações silenciosas e lacrimosas de uma mãe, uma avó, uma esposa
que se recusa a desistir. Em última análise, todo este mistério é mantido unido por uma força e apenas uma força, o amor. Não a emoção, fugaz e sentimental que o mundo chama de amor, mas o amor divino e sacrificial, ágape, que é a própria natureza de Deus. O sermão afirma uma verdade profunda: aquele que ama das profundezas não cai. Ele permanece. Esta é a chave. A força humana se estilhaça. A lógica humana falha. A resistência humana se esgota. Mas um amor que está enraizado em Deus não desmorona sob o peso da cruz. Na verdade, é através da pressão e da dor da cruz que este amor revela sua natureza verdadeira e indestrutível. O verdadeiro amor permanece, ele espera, ele tem esperança, ele tudo suporta. Este é o amor que transforma. Ele transforma a madeira da cruz de um instrumento de morte na árvore da vida. Ele transforma o silêncio do abandono em um espaço para a comunhão divina. O amor de Maria ao pé da cruz era tão poderoso que a sustentou, a uniu ao ato redentor e permitiu que ela se tornasse a mãe de uma nova criação, a igreja nascida do lado ferido de seu filho. Seu amor prova que a maior força não é a ausência de sofrimento, mas a escolha de amar através dele, e ao fazê-lo permanecer firme até o fim. Antes de continuarmos neste caminho sagrado, quero pedir que se lembre de uma mulher que você conhece, uma mãe, uma esposa, uma avó, uma amiga, que se ergue como um pilar silencioso de fé em meio às suas próprias provações. Enquanto falamos, mantenha-a em seu coração e, se sentir movido, simplesmente digite obrigado nos comentários como uma oração silenciosa de gratidão por todas as Marias ocultas que mantêm nosso mundo unido. O testemunho delas é mais precioso que o ouro. E assim, chegamos à parte mais difícil e mais íntima de nossa jornada. Pois é aqui que a palavra de Deus deixa a santa montanha do Calvário e bate diretamente na porta de sua casa, na porta de seu coração, na porta de sua ferida mais profunda e privada. Esta mensagem é agora para você, mãe, que fica acordada à noite, sua mente repassando o diagnóstico de um médico ou o som do choro de seu filho. É para você, esposa, que sente o frio de uma distância crescente em seu casamento, que reza em silêncio por um coração que volte para você, que carrega a cruz da indiferença com uma dignidade que ninguém mais vê. É para você, filha da igreja, que ofereceu sua vida, seu corpo, sua história, para dar e sustentar a vida apenas para ser recebida com ingratidão, rebelião ou a profunda dor da perda. A cada uma de vocês, a igreja hoje não oferece apenas condolências. Ela as abraça, as honra e as contempla, porque em suas lutas ocultas, ela vê um reflexo vivo de sua própria mãe. Quando a cruz entra em nossa vida, e ela entrará, pois nenhum seguidor de um Senhor crucificado está isento, a alma se encontra em uma encruzilhada perigosa. Um caminho. O caminho que o mundo encoraja é o da amargura. É o caminho do ressentimento, da raiva, de fechar o coração em autopreservação. É o caminho de perguntas intermináveis lançadas a um céu silencioso. Porque o que eu fiz para merecer isso? Onde está Deus? Agora, este caminho transforma a dor
em veneno. Ele isola a alma, endurece o coração e finalmente leva a uma morte espiritual muito mais trágica do que qualquer sofrimento físico. É o caminho do fracasso, não porque a dor chegou, mas porque o amor foi permitido morrer. Mas há outro caminho. É um caminho mais estreito, mais silencioso. Um caminho que leva para cima em direção à colina do Gólgota. É o caminho que Maria nos mostra. Olhemos novamente para ela, nosso modelo perfeito de fé e amor. Qual foi sua resposta à injustiça suprema, à dor suprema? Ela não gritou, ela não se insurgiu contra os soldados, ela não amaldiçoou o plano de Deus que levou a este horror. Como nos lembra o sermão tão poderosamente, ela preservou sua doçura, sua compaixão, sua intercessão. Seu silêncio não era o silêncio do choque ou do desespero catatônico. Era o silêncio de uma fé profunda, ativa e agonizante. Foi uma escolha de acreditar na bondade do Pai, mesmo quando seu rosto estava escondido. Uma escolha de amar seu filho, mesmo quando sua vida estava sendo arrancada. Uma escolha de permanecer de pé, não porque ela fosse desprovida de sentimento, mas porque ela era tão cheia de graça que podia suportar o insuportável. Esta é a primeira e mais crucial lição diante do sofrimento. A resposta mariana não é explodir em protesto, mas permanecer em presença orante. Seu coração transpassado por aquela espada mística não se despedaçou em pedaços de amargura. Ele se abriu, tornando-se uma fonte de misericórdia para o próprio mundo que estava crucificando seu filho. É a partir deste exemplo vivo que a Igreja, guiada pelo Espírito Santo, explica uma verdade profunda que pode mudar tudo sobre como você vê sua vida. Sua dor não é um erro cósmico. Seu sofrimento não é um sinal de que você falhou ou que Deus o abandonou. Em vez disso, quando unida à fé, ela se torna parte integrante do caminho para a redenção. Isso não é apenas uma ideia poética, é o cerne do ensinamento católico sobre o sofrimento. O grande Papa São João Paulo II, em sua carta apostólica Salvifici Doloris, ensina que Cristo, através de sua cruz, não apenas nos redimiu do pecado, mas também redimiu o próprio sofrimento. Redimir algo significa comprá-lo de volta, dar-lhe valor, onde parecia não ter nenhum. Portanto, seu sofrimento, que o mundo vê como um desperdício sem sentido, pode ser transformado. Pode se tornar espiritualmente fecundo. Pode se tornar um canal de graça. Pode se tornar, como diz o sermão, um altar. Quando você, querida mãe, oferece a dor em seu coração por seu filho rebelde. Quando você, querida esposa, oferece sua solidão pela conversão de seu marido. Quando você, querida mulher de fé, oferece sua doença crônica pelas almas no purgatório, você não está apenas suportando passivamente. Você está participando ativamente da paixão de Cristo. Você não é um espectador. Você é, de uma maneira misteriosa, um corredentor no amor. Não porque o sacrifício de Cristo tenha sido insuficiente, foi infinitamente perfeito, mas porque, em sua infinita ternura, Ele deseja que sua mãe e todas as mães e todos os seus filhos fiéis unam seus próprios sacrifícios ao dele. Isso transforma tudo. Significa que suas lágrimas, ocultas, caídas em um travesseiro, no meio da noite, podem se tornar uma oração que salva uma alma. Significa que
A resistência paciente de um insulto, oferecida com amor, pode obter graça para sua família. Significa que as tarefas simples, monótonas e muitas vezes ingratas de sua vida diária, as refeições cozinhadas, as roupas lavadas, a casa mantida, quando consagradas a Deus, tornam-se uma liturgia viva, uma Eucaristia silenciosa de amor. Maria não estava em uma grande catedral durante a paixão. Ela estava em uma colina empoeirada e sangrenta. Mas porque ela estava lá, cheia de graça, aquele lugar profano se tornou um santuário. E assim é com você. Você não precisa de um magnífico edifício de igreja para ser um santuário. Sua casa, sua cozinha, seu local de trabalho, até mesmo sua cama de hospital, pode se tornar um altar onde sua vida é oferecida de volta a Deus. É isso que significa ser uma mulher de fé na escola de Maria. Significa entender que seu valor mais profundo não está no que você alcança aos olhos do mundo, mas em sua capacidade de amar, com uma fidelidade que não se quebra mesmo quando seu coração se parte. É por isso que Maria é o modelo supremo e ideal para toda mãe e toda esposa. Seu amor não era uma coisa frágil e condicional, que prosperava apenas no brilho da anunciação ou na alegria da visitação. Seu amor foi testado no crisol da perda absoluta e emergiu não enfraquecido, mas aperfeiçoado. Seu amor provou ser mais forte que a morte. Ela é o exemplo supremo de uma paciência que não exige respostas, de uma confiança que não requer explicações e de um amor que continua a dar, mesmo quando não recebe nada além de dor em troca. Este é o padrão ao qual somos chamados. Não a uma resistência estoica e sem emoção, mas a um amor tão profundamente enraizado em Deus que pode suportar qualquer tempestade. Você é chamado a este mesmo amor heróico. Quando seu coração quer endurecer, você é chamado a mantê-lo terno. Quando sua voz quer gritar em amargura, você é chamado a orar por aqueles que o ferem. Quando sua fé vacila e tudo parece gritar que não faz sentido, você é chamado a permanecer firme, a acreditar na semente da ressurreição escondida dentro do túmulo de seu sofrimento presente. Isso não é fácil. É o trabalho mais difícil da terra. Mas é o trabalho que santifica o trabalho que salva, o trabalho que faz de sua vida um eco da vida da própria Mãe de Deus. E se a força mais poderosa do universo não for um trovão do céu ou a ordem de um rei terreno, mas sim a oração silenciosa de uma mãe em um quarto escuro, e se a dobradiça sobre a qual a história da salvação gira não for um grande pronunciamento público, mas a oferenda silenciosa e lacrimosa de uma mulher que se recusa a deixar de amar. Isso não é apenas um sentimento reconfortante, é uma profunda verdade teológica que está no cerne do mistério de nossa fé. E é uma verdade vivida todos os dias, não em basílicas magníficas, mas nos santuários ocultos de lares comuns, pelas verdadeiras heroínas da Igreja, as mães, as esposas, as mulheres que aprenderam com Maria a sofrer. Contemplemos essas mulheres por um momento. Elas não são figuras de uma hagiografia distante. São suas vizinhas, são suas amigas, podem ser sua própria mãe,
ou podem ser você. Ela é a mãe que acabou de colocar os filhos para dormir e agora está sentada na cozinha, as contas do rosário deslizando por seus dedos, sua mente repassando a crueldade que seu filho sofreu na escola ou o medo de um futuro incerto. Ela não se enfurece contra os céus, ela reza. Sua tristeza silenciosa, oferecida a Deus, torna-se incenso subindo diante de seu trono. Ela é a esposa que suporta o frio silêncio de um relacionamento rompido, que continua a realizar atos de serviço e amor sem expectativa de agradecimento, oferecendo cada sacrifício silencioso pela conversão do coração de seu marido. Sua resistência paciente não é fraqueza, é uma participação no amor longânimo de Cristo. Ela é a viúva que visita o Santíssimo Sacramento, não para pedir um milagre, para desfazer sua perda, mas simplesmente para sentar-se com aquele que entende sua solidão, permitindo que sua presença silenciosa seja sua oração. Cada uma dessas mulheres, em seu próprio Getsemane, em sua própria caminhada para o Calvário, está encharcando o solo árido de seu sofrimento com as lágrimas de um amor fiel. E é aqui que devemos proclamar uma verdade que o mundo nunca poderá entender. Na economia da graça, nada é desperdiçado, especialmente o sofrimento dos fiéis. Cada lágrima que cai dos olhos de uma mãe que reza é uma oração líquida, vista e estimada por Deus. Cada suspiro silencioso de um coração que escolhe perdoar, em vez de ressentir, tem peso e valor no céu. Cada momento de dor que é conscientemente elevado e oferecido em união com Cristo na cruz, torna-se um canal para a graça sobrenatural. O sermão insiste poderosamente que este sacrifício não é em vão. É, na verdade, uma parte essencial do plano divino de redenção. Torna-se uma colaboração. Esta é uma verdade impressionante. Você, em sua vida, oculta em seu sofrimento anônimo, é convidado a se tornar um colaborador na obra mais importante da história do cosmos, a salvação das almas. Quando você oferece sua dor, não está apenas suportando-a. Você a está empunhando como uma arma espiritual de amor. O grande apóstolo Paulo entendeu este mistério quando escreveu aos Colossenses: Agora, me alegro em meus sofrimentos por vós e em minha carne. Estou completando o que falta nas aflições de Cristo, em favor de seu corpo que é a Igreja. O que poderia possivelmente estar faltando no sacrifício infinito e perfeito de Jesus Cristo? Absolutamente nada em termos de seu poder objetivo, mas em sua sabedoria divina e amor incompreensível, Cristo quis que os membros de seu corpo místico participassem da distribuição das graças que ele conquistou na cruz. Ele o convida a unir seu pequeno e temporário sofrimento ao seu sacrifício eterno e infinito. E nessa união, sua dor adquire um poder redentor espantoso. Pense na grande Santa Mônica. Durante anos ela chorou e rezou pela conversão de seu brilhante, mas rebelde filho Agostinho. Suas lágrimas não eram apenas expressões de dor materna, eram atos de guerra espiritual. Eram um sacrifício constante, paciente e amoroso, oferecido a Deus. Como Santo Ambrósio lhe disse famosamente, é impossível que o filho de tantas lágrimas
pereça, e ele não pereceu. Agostinho tornou-se um dos maiores santos e doutores da Igreja, e ele mesmo reconheceu que foi salvo pelas lágrimas fiéis e sacrificiais de sua mãe. Seu sofrimento silencioso e persistente tornou-se o canal através do qual a graça de Deus fluiu para salvar a alma de seu filho. Quantos Agostinhos estão perdidos no mundo hoje, e quantas Mônicas estão de joelhos segurando a linha por eles com suas orações e sacrifícios. Isso não é um exagero piedoso. Esta é a realidade viva da Igreja. O sacrifício silencioso e amoroso de mulheres fiéis é a força espiritual oculta que sustenta as famílias, converte os corações e impede o mundo de cair no abismo. Portanto, quando você sentir que sua cruz é pesada demais, que suas orações estão batendo em um teto de bronze, que seu sofrimento é inútil e invisível, você deve rejeitar esse pensamento como a mentira que é. É uma tentação do inimigo que quer que você acredite que sua dor é estéril. Você deve, nesse momento, voltar-se para Maria ao pé da cruz. Ela lhe mostra o caminho. Sua dor foi a maior de qualquer ser humano, mas foi a mais frutífera. Ela lhe ensina que o poder de seu sacrifício não se encontra em sua intensidade, mas no amor com que é oferecido. Um pequeno aborrecimento oferecido com grande amor pela salvação de uma alma tem mais valor do que uma penitência dramática realizada com um coração cheio de orgulho. Cada rosário rezado, quando você está exausto, cada missa oferecida com o coração partido, cada ato de bondade realizado, quando você se sente vazio, estes são os atos sagrados que tecem a tapeçaria da salvação. São sua contribuição, sua colaboração, seu sim, dito não na luz e na alegria de uma anunciação, mas na escuridão e no silêncio de seu próprio Gólgota pessoal. E é nessa escuridão, unida a Maria, que você descobre que não está sozinho e que seu amor, fortalecido pelo sacrifício, está verdadeiramente mudando o mundo. Antes de continuarmos, convido-vos a realizar um pequeno ato de fé, uma oração silenciosa que nos une a todos, independentemente da distância. Nos comentários abaixo, simplesmente digite o nome de uma pessoa cuja cruz você deseja ajudar a carregar em oração hoje. Que este espaço digital, por um momento, se torne um verdadeiro santuário de intercessão, um testemunho da comunhão dos santos que nos une no amor. Antes de percorrermos juntos esta parte final e sagrada da nossa reflexão, convido-vos a assumir um compromisso silencioso. Isto não é para que mais ninguém veja, mas é uma promessa sussurrada do vosso coração ao coração da nossa Santa Mãe. Se estiverdes dispostos a tentar mesmo na vossa própria fraqueza e com uma fé trêmula a percorrer este caminho de amor sacrificial com Nossa Senhora, simplesmente digitem a palavra sim nos comentários abaixo. Que este seja o vosso fiat pessoal, um sussurro de fé que se junta a um coro que abrange 2000 anos. Viajamos até o pé da cruz e contemplamos uma visão que mudou para sempre o significado de força, poder e vitória. Vimos uma mulher de pé, mas o que significa verdadeiramente estar de pé? E como em nossa fraqueza, com nossos corações rachados e frágeis, podemos ter a esperança de fazer o mesmo? A resposta
é a verdade mais libertadora de nossa fé. Maria não permaneceu de pé por sua própria força humana. Ela não era uma filósofa estoica cerrando os dentes contra a agonia. Ela permaneceu de pé porque era desde o momento de sua concepção cheia de graça. Sua alma era um templo perfeito e imaculado, um vaso tão completamente cheio da vida de Deus que não havia espaço para as rachaduras do pecado da dúvida ou do desespero se enraizarem. Sua força não era dela, era a própria força de Deus habitando nela. Enquanto nossas almas são muitas vezes como vasos rachados, vazando graça através de nossos pecados e ansiedades, a dela era um cálice de ouro puro, capaz de receber todo o peso da dor divina sem se quebrar, porque já estava completamente cheia de amor divino. Esta é a chave que desvenda todo o mistério. A perseverança de Maria não foi a ausência de sofrimento, foi a presença de Deus. Seu olhar permaneceu firme não porque ela não visse o horror, mas porque através do horror ela nunca perdeu de vista o Deus que havia prometido, o Deus que amava, o Deus cujo plano, por mais inescrutável que fosse, estava se desenrolando diante dela. Sua fé não foi um salto cego em uma escuridão vazia. Foi um olhar inabalável, fixado não na tempestade, mas no Mestre que comanda a tempestade. Ela suportou a maior de todas as dores humanas porque possuía a maior de todas as fés humanas. E ao fazê-lo, ao permanecer firme, onde qualquer outra criatura teria desmoronado, ela se tornou mais do que apenas um modelo de luto. Ela se tornou o modelo eterno e vivo para toda a alma cristã. Ela é a estrela do norte para todo crente perdido na noite escura da alma, o catecismo vivo que nos ensina, não com doutrinas abstratas, mas com o testemunho eloquente e irrefutável de sua própria vida. Ela prova que é possível, através da graça, estar no coração do fogo e não ser consumido. E assim, este é o convite solene que a Igreja, como mãe amorosa, estende a vós hoje. Este é o chamado que ecoa do coração do Papa, o sucessor de Pedro, a toda mulher que leva o nome de cristã. Sois chamadas a viver segundo o exemplo de Maria. Este não é um chamado para uma vida livre de dor. Essa é uma promessa para a próxima vida, não para esta. É um chamado para perseverar dentro da dor. É um chamado para continuar a amar com uma tenacidade irracional, quando tudo e todos vos dizem para fechar o vosso coração. É um chamado para continuar a oferecer a vossa vida, o vosso trabalho, as vossas lágrimas, o vosso próprio fôlego a Deus, confiando que Ele vê, Ele sabe, e Ele transformará a vossa oferenda em algo belo. Este é um chamado prático e diário. Significa escolher como Maria fez viver em estado de graça. Significa que, quando caís, correis imediatamente para o sacramento da confissão, permitindo que Deus conserte as rachaduras da vossa alma. Significa aproximar-se da Sagrada Eucaristia, não como um mero ritual, mas como o vosso alimento essencial, o próprio corpo de Cristo que infunde a sua força divina na vossa fraqueza humana. Significa, como o sermão exorta, recusar-se a deixar que a amargura crie raízes. Quando sois feridas, sois chamadas à resposta heroica e mariana
rezar por aqueles que vos feriram, manter o vosso coração terno, continuar a interceder, quando o vosso instinto humano é condenar. Significa pegar o vosso rosário, quando estáis exaustas, ajoelhar-se diante do Santíssimo Sacramento, quando a vossa alma parece um deserto árido, e simplesmente permanecer lá em silêncio, permitindo que a vossa presença fiel seja a vossa oração, assim como a dela foi ao pé da cruz. Aqui reside a profunda conexão, o elo sagrado entre nossas vidas e nossa salvação final. É somente quando começamos a viver desta maneira, Mariana, que verdadeiramente nos abrimos para receber a plenitude da redenção e o amor autêntico que Deus deseja derramar em nossas vidas. Sejamos claros, não ganhamos nossa salvação através dessas ações. A salvação é um dom puro e imerecido, conquistado para nós pelo precioso sangue de Jesus Cristo. No entanto, um dom deve ser recebido. Uma porta trancada não pode ser aberta. Uma mão fechada não pode ser preenchida. Ao vivermos segundo o exemplo de Maria, ao escolhermos conscientemente a fé, em vez do desespero, o amor, em vez da amargura, e a oração, em vez do protesto, estamos essencialmente destrancando a porta de nossos corações. Estamos abrindo nossas mãos para receber a torrente de graça que flui incessantemente da cruz. Viver como Maria é cultivar uma alma receptiva a Deus. É dizer com toda a nossa vida o que ela disse com os seus lábios: eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Quando vivemos este fiat em nossas escolhas diárias, estamos permitindo que o poder redentor de Cristo permeie todos os cantos de nossa existência, cure nossas feridas, santifique nosso trabalho e transforme nosso sofrimento. Este, então, é o glorioso caminho que conecta o sacrifício à salvação. É um caminho que vai diretamente contra a sabedoria do mundo. O mundo diz para procurar conforto, evitar a dor, priorizar o seu próprio bem-estar acima de tudo. Mas a cruz nos ensina o oposto. Ensina-nos que é no dar que recebemos, é no perdoar que somos perdoados, e é no morrer para nossa própria vontade egoísta que nascemos para a vida eterna. O sacrifício não é um desvio do caminho para a alegria. É o próprio caminho. Cada ato de amor, por menor ou mais oculto que seja, torna-se um fio na magnífica tapeçaria da redenção de Deus. Cada oração sussurrada por outro, cada resistência paciente de uma provação, cada escolha de servir, quando se preferiria ser servido, estes não são gestos insignificantes. São a sua participação na própria obra de Cristo. São os meios pelos quais você, como Maria, colabora na salvação do mundo. O seu amor provado no fogo do sacrifício torna-se um farol de esperança e a sua vida torna-se um testemunho da verdade indestrutível de que o amor é mais forte que a morte, a fé é mais forte que o medo, e a mulher que está com Cristo na cruz um dia estará com Ele na glória. Ao nos prepararmos para receber este convite final e mais prático de nossa mãe, façamo-lo nosso. Esta não é uma promessa de perfeição, mas uma oração de desejo sincero. Se você está disposto a trilhar este caminho de amor, a abraçar sua cruz, não com ressentimento, mas com esperança, simplesmente digite as palavras "eu tentarei" nos comentários
abaixo. Este humilde ato de vontade é uma oração em si, uma semente de fé plantada no coração da igreja. Você já considerou que o ato mais revolucionário que pode realizar neste mundo quebrado não é liderar um protesto ou construir um império, mas simplesmente sofrer sem se tornar amargo? Em uma era que adora o conforto e foge de qualquer indício de sacrifício, a resistência silenciosa e amorosa de uma única alma cristã é um paradoxo e um escândalo. É uma luz que não pode ser explicada. E é a este modo de vida radical, a este escândalo sagrado do amor, que Cristo, através de sua igreja, o chama agora. Contemplamos o mistério de Maria ao pé da cruz. Vimos como sua dor foi transformada em uma fonte de graça. O tempo da mera contemplação acabou. Agora é o tempo da imitação. Agora é o tempo de viver. Portanto, a igreja, com a autoridade de um pastor e a ternura de uma mãe, emite um mandato profundo e sagrado. Você é chamado não apenas a suportar seu sofrimento, mas a habitá-lo com amor. Você é convidado não apenas a sobreviver à sua cruz, mas a abraçá-la como um altar. Este é o coração da vida mariana. É uma rejeição definitiva da sabedoria do mundo que vê a dor como um fracasso, um beco sem saída, uma maldição. Na escola de Maria, aprendemos que a dor, quando aceita e oferecida de volta a Deus, torna-se a matéria-prima de nossa santificação e uma potente fonte de graça para um mundo desesperado. Isso não significa que procuremos o sofrimento. O próprio Cristo orou no jardim: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Mas significa que quando o cálice nos é apresentado, e será, não o atiramos ao chão com raiva. Nós o pegamos e, com as mãos trêmulas, unimos nosso pequeno e amargo cálice ao cálice infinito e salvífico da própria paixão de Cristo, e oramos como ele fez: não a minha vontade, mas a tua seja feita. Este chamado para viver em sacrifício e amor verdadeiro é uma convocação para uma realidade superior. É um convite para ver sua vida não como uma série de eventos aleatórios e caóticos, mas como uma história coerente sendo escrita pela mão de um Deus amoroso. Nesta história, os capítulos escuros de tristeza e perda não são erros. São os momentos de maior tensão e, portanto, de maior potencial. Um artista sabe que sem sombras não há profundidade. Um compositor sabe que sem notas de tensão e dissonância não pode haver uma bela resolução. Deus, o artista divino, usa as tristezas de nossas vidas para criar a obra-prima de nossa santidade. E Ele nos convida, como seus amados filhos, a participar conscientemente deste ato criativo. Quando você escolhe mostrar bondade depois de ser ferido, quando você escolhe orar por aquele que o caluniou, quando você escolhe servir sua família com um coração generoso, mesmo quando se sente esgotado e desvalorizado, você está fazendo mais do que apenas ser uma boa pessoa. Você está ativamente pegando as ferramentas do artista divino. Você está pegando a matéria-prima escura da queda, a dor, a injustiça, a mágoa, e permitindo que o Espírito Santo a transforme através do seu amoroso sim em graça, beleza e redenção. Sua vida deixa de ser uma resistência passiva do destino
e se torna uma participação ativa no plano de Deus para salvar o mundo. E assim, com todo o amor pastoral, em meu coração, volto-me para vós, as mães, as esposas, as filhas da igreja que estáis na linha de frente desta batalha espiritual todos os dias. A vós que sentistes a espada da dor transpassar o vosso próprio coração, o Senhor diz hoje: não desistais. Não deixeis que a provação prolongada esgote a vossa paciência. Não permitais que o atrito constante da vida diária desgaste a vossa ternura. Não permitais que a amargura da decepção envenene o poço do vosso amor. O inimigo da vossa alma não quer nada mais do que a vossa dor vos torne duros, cínicos e ressentidos. Ele quer que acrediteis na mentira de que os vossos sacrifícios não têm sentido, que as vossas orações não são respondidas, que a vossa fidelidade não serve para nada. Deveis, com a força que vem da Eucaristia e a proteção do manto de Maria, recusar-lhe firmemente esta vitória. Quando sentirem que a vossa paciência se esgota, lembrai-vos de Maria, que esteve de pé durante 3 horas a observar a morte lenta e agonizante do seu único filho. A vossa provação, por mais longa que seja, é apenas um momento em comparação com a sua vigília. Apegai-vos a ela e ela vos emprestará a sua perseverança. Quando fordes tentados a explodir em cólera ou a guardar rancor, lembrai-vos de Maria, cujo coração só continha compaixão e uma oração pelo perdão daqueles que cravaram os pregos. Apegai-vos a ela e ela vos ensinará a sua misericórdia. Quando sentirdes que o vosso amor foi rejeitado ou dado como certo, lembrai-vos de Maria, cujo amor perfeito foi recebido com a rejeição suprema do mundo, mas ela não deixou de amar. Apegai-vos a ela e ela encherá o vosso coração com um amor que não depende de ser amado em troca. Cada uma de vós, no vosso estado de vida específico, tem um papel único e insubstituível a desempenhar nesta grande obra de redenção. Não sois uma nota de rodapé na história da salvação. Sois um capítulo vital. Cada mãe que ensina o seu filho a rezar. Cada esposa que cria um lar, que é um santuário de paz. Cada mulher solteira que oferece o seu trabalho e as suas amizades com um espírito generoso. Cada mulher consagrada que dá toda a sua vida como uma oração pela igreja. Cada uma de vós é uma cooperadora de Deus. A vossa fidelidade nas pequenas coisas ocultas tem uma ressonância eterna. Nunca subestimeis o poder que Deus colocou nas vossas mãos. É o poder de um amor que está disposto a sacrificar-se. É o poder que trouxe Cristo do céu, o poder que o sustentou na cruz e o poder que, no final, superará toda essa escuridão deste mundo. O vosso amor, persistente, fiel e sacrificial, é a continuação do amor de Maria no mundo de hoje. E assim, como o amor dela sustentou Cristo na cruz, o vosso amor sustenta o seu corpo místico, a Igreja, na sua jornada, através da história. Viver desta forma é encontrar o sentido da vossa vida, o propósito da vossa dor e o caminho para uma alegria que nenhuma tristeza terrena jamais poderá tirar. Antes de encerrarmos este nosso tempo sagrado de reflexão, convido-vos a um último e comunitário ato de fé. Não é para ser visto, mas para ser vivido na alma. Se esta jornada, até o pé da cruz,
tocou o vosso coração e plantou uma semente de esperança, por menor que seja, peço-vos que partilheis esta mensagem com apenas uma pessoa que saibais estar a caminhar num vale de dor. Não guardemos este consolo apenas para nós. E nos comentários abaixo, continuemos a ser uma igreja uns para os outros, oferecendo uma oração, uma palavra de esperança ou simplesmente um amém, para que outros saibam que não estão sozinhos. Que isto não seja o fim de um vídeo, mas o início de uma comunidade viva e orante. Caminhamos juntos pelo solo sagrado e doloroso do Gólgota. Estivemos à sombra da cruz, não com os olhos do mundo, que veem apenas fracasso, brutalidade e morte, mas com os olhos da fé. E com esses olhos, contemplamos o grande segredo do universo, revelado na postura firme de uma mulher, a Mãe de Deus de pé. Aprendemos que o seu silêncio não era vazio, mas uma oração de união perfeita. Aprendemos que o seu sofrimento não foi uma tragédia sem sentido, mas uma participação voluntária e amorosa na redenção do mundo. Vimos que o seu coração, embora trespassado por uma espada de dor inimaginável, não se partiu em amargura, mas abriu-se para se tornar o coração universal de uma mãe para toda a humanidade. E agora, amados filhos e filhas, não podemos deixar este lugar sagrado sem sermos transformados. Não podemos simplesmente voltar às nossas vidas como eram antes. O conhecimento que adquirimos não se destina a ser uma peça estéril de informação teológica guardada na mente. É uma semente de fogo destinada a ser plantada no próprio solo das nossas almas, para crescer e transformar tudo. A questão fundamental já não é o que fez Maria, mas sim o que fareis vós. Continuareis a ver as cruzes nas vossas próprias vidas, como interrupções injustas a serem amaldiçoadas e das quais se deve fugir, ou tendo aprendido com a vossa mãe, passareis a vê-las como os altares sagrados sobre os quais podeis oferecer a vossa própria vida em união com o seu filho. Continuareis a ver Maria como uma figura distante e serena num vitral, ou como o discípulo amado. João, ireis levá-la para o lar do vosso coração, para a desordem das vossas lutas familiares, para a solidão da vossa dor mais profunda. Esta é a escolha que se apresenta agora diante de vós. É a escolha entre uma fé que meramente observa e uma fé que participa ativamente. Portanto, com todo o amor de um pai espiritual, eu vos chamo hoje a viver esta verdade. Chamo-vos a viver de acordo com o exemplo sublime e poderoso da vossa Santa Mãe. Isto significa, antes de mais, uma vida de perseverança inabalável. Quando sentirdes que não podeis mais continuar, quando a escuridão parecer absoluta e as vossas orações parecerem palavras vazias, numa sala vazia, deveis lembrar-vos dela. Lembrai-vos dela de pé. A sua força, que é a própria graça de Deus, está à vossa disposição. Apegai-vos ao seu manto nesses momentos e ela vos susterá. Eu vos chamo a uma vida de amor invencível, quando fordes feridos, quando fordes traídos, quando o vosso coração for tentado a endurecer e a tornar-se uma pedra de ressentimento, deveis lembrar-vos dela, cujo coração respondeu à traição suprema
com o amor supremo. Pedi-lhe que vos dê um coração como o dela, um coração que possa absorver a dor sem ser envenenado por ela, um coração que continue a pulsar com compaixão, mesmo por aqueles que lhe causam dor. E eu vos chamo a uma vida de santo sacrifício. Não desprezeis o vosso sofrimento, não o desperdiceis, oferecei-o. Cada dor de cabeça, cada hora solitária, cada ato de serviço que passa despercebido, uni-o ao sacrifício de Jesus no altar em cada missa. Sabei, com absoluta certeza, que estas pequenas e ocultas oferendas têm um valor imenso e eterno. Elas são a vossa contribuição para o tesouro da Igreja, a vossa participação na salvação das almas. E assim, agora, oremos juntos. Voltemos os nossos corações para o Senhor e peçamos a graça de viver esta alta e santa vocação. Convido-vos a fazer desta oração a vossa própria oração, a pronunciá-la das profundezas da vossa própria história, da vossa própria necessidade, do vosso próprio amor. Ó Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, que na cruz olhastes para baixo e nos destes a vossa própria mãe para ser nossa mãe. Vimos agora diante de vós como seus filhos. Olhamos para as vossas sagradas chagas e para o seu coração doloroso e pedimos a graça de compreender o mistério do vosso amor. Nós vos entregamos agora as nossas vidas, tal como elas são. Entregamo-vos as nossas cruzes, as que escolhemos e as que não escolhemos. Entregamo-vos a nossa dor, as nossas ansiedades, os nossos medos pelos nossos filhos, os nossos relacionamentos desfeitos, as nossas enfermidades físicas, a nossa secura espiritual. Senhor, pedimos que não desperdiceis uma única gota do nosso sofrimento. Uni-o ao vosso próprio sangue precioso e tornai-o fecundo para a salvação das nossas famílias e do mundo. Ensinai-nos a permanecer aos vossos pés, como Maria o fez. Tornai-nos capazes de amar como ela amou. Concedei-nos o dom da fidelidade, de perseverar na fé até ao nosso último suspiro. E a vós, nossa Mãe, Santíssima Virgem das Dores e Rainha da Paz, recorremos agora com a total confiança de uma criança. Hoje consagramos solenemente as nossas almas, as nossas famílias, o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro ao vosso imaculado coração. Tomai as nossas vidas nas vossas mãos. Quando estivermos fracos, sede a nossa força. Quando estivermos perdidos, sede o nosso guia. Quando estivermos com medo, sede o nosso refúgio. Quando cairmos, sede aquela que nos levanta. Purificai os nossos corações com as vossas próprias lágrimas de dor e fortalecei a nossa fé com a vossa fidelidade inabalável. Abriguei-nos sob o manto da vossa proteção e nunca permitais que nos separemos do vosso Filho. Vinde, Espírito Santo, Divino Consolador, descei sobre nós agora. Quebrai as correntes do medo que nos prendem. Curai as feridas que infeccionam as nossas memórias. Derramai nos nossos corações o fogo do vosso divino amor e fazei de nós luzes na escuridão. Concedei que as nossas vidas, agora unidas à vida de Maria, se tornem um hino silencioso e incessante de amor, oferecido à Santíssima Trindade, para que no último dia possamos dizer com ela:
e com todo o nosso ser, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Amém. E agora, com a autoridade confiada à Igreja, ofereço-vos esta bênção final. Que partais deste tempo de reflexão não com o coração pesado, mas com uma santa resolução. Que abraceis a vossa vida não como um fardo, mas como uma missão. Que aprendais a ver Cristo nas vossas cruzes e a ver Maria de pé ao vosso lado. E que Deus Todo-Poderoso vos abençoe e vos guarde o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Ide em paz e vivei o Evangelho com a vossa vida.